Vamos agora estudar análise de sensibilidade, que investiga como a solução ótima se comporta em caso de variações no modelo. Então, se nós tivermos um problema e nós tivermos resolvido esse problema utilizando o método simplex ou dual simplex e forem realizadas modificações nesse modelo, nós não queremos ter que aplicar o método todo novamente, começando do zero. Então, seria interessante que nós tivéssemos mecanismos para conseguir obter a nova solução ótima mais rapidamente. E é o que nós vamos ver com a análise de sensibilidade. O primeiro tipo de mudança que nós vamos ver são mudanças no vetor de custo. O custo de uma das variáveis vai ser alterado. Nós temos dois casos. O primeiro caso é quando essa variável é não básica. Então, lembrando que os custos reduzidos, no caso o custo reduzido da variável k, é dado por ck menos zk, em que zk é o nome que nós demos para cb, b-1, ak. Então, se nós analisarmos os elementos desse custo reduzido, nós vamos ver que cb não muda, porque eu não estou fazendo alterações nas variáveis básicas, e a coluna AK também não muda, nós não estamos alterando os coeficientes da nossa matriz A. Então, o único elemento que vai mudar no custo reduzido dessa variável é o CK. Portanto, após a alteração, o custo reduzido dessa variável, que antes era CK menos ZK, ele vai se tornar CK' menos EK', menos EK. Ou seja, basta nós encontrarmos qual foi a variação no custo, qual foi o delta, e somar esse delta no custo reduzido dessa variável que pode ser obtido na primeira linha da tabela simplex. Após essa realização, nós vamos ter então o novo custo reduzido dessa variável, e se esse custo for negativo, nós continuamos com iterações do método simplex. Se o custo reduzido ele não se tornar negativo, então a solução atual continua ótima. O segundo caso acontece quando a variável cujo custo for alterado for uma variável básica. Nesse caso, como essa variável é básica, isso significa que o vetor CB de custos das variáveis básicas ele está mudando. Portanto, nós vamos ter alterações nos custos reduzidos de todas as outras variáveis. Para mostrar o que vai acontecer e como recalcular os novos custos reduzidos das outras variáveis, vamos assumir que a nossa variável que foi alterada, xk, ela é a tésima variável da base. Então, nós temos m variáveis básicas, vamos assumir que nossa variável é a que está na posição t da base. Então, nós vamos investigar o que vai acontecer com o custo reduzido de uma variável qualquer j. Então, para essa variável j, que é não básica, o cj dela não está sendo alterado, apenas o zj está sendo alterado, porque o nosso cb mudou. Então, nós podemos escrever o custo reduzido dessa variável como cj menos um c'b, que é o que foi alterado, vezes b-1 aj. Esse nosso cb', ele pode ser escrito, como o nosso custo das básicas antigo, mais um certo delta aqui, que foi a alteração, vezes b-1 aj. Esse nosso delta, por sua vez, ele é o custo novo menos o custo velho. Então, se eu dividir esse nosso termo aqui em duas partes, que é o produto de CB por B-1A e o produto do delta por B-1A, nós podemos escrever isso aqui como CJ menos CB B-1AJ menos um delta, que na verdade é CB' menos CB vezes B-1
AJ. Isso aqui é o nosso custo reduzido antigo, menos, então, esse vetor de alterações nos custos das variáveis básicas. Como eu estou alterando apenas uma variável, esse vetor de alterações ele é todo cheio de zeros, com uma única entrada diferente de zero, que é justamente a variação naquela variável básica específica que foi alterada, multiplicado por b menos 1aj, que é o vetor y, j, que está embaixo da variável j na nossa matriz. Então, isso aqui vai dar cj menos ej. Quando eu multiplicar esses dois vetores aqui, como esse primeiro ele é todo composto de zeros, o resultado disso vai ser essa entrada vezes a entrada que tiver na linha t do meu vetor y, que, portanto, vai ser cbt menos cbt' vezes y' coluna j. Então, isso daqui dá para a gente o novo custo reduzido da variável não básica j, aliás. Então, o que isso aqui está nos mostrando? Que para toda variável não básica j da nossa tabela, o novo custo reduzido dela vai ser a entrada daquela variável na linha t multiplicada pela alteração, pelo negativo da alteração e somado à primeira linha. Então, para recalcular a nova primeira linha da minha tabela simplex, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar toda essa linha t pela alteração que foi feita e somar com a primeira linha. Com isso, nós obtemos a nova primeira linha da matriz. E todas as alterações que vão acontecer quando o custo da minha variável xk ou xbt for alterada. E aí, se for o caso, se algum custo reduzido se tornar negativo, nós podemos prosseguir com o método simplex. Vamos então ver um exemplo. Vamos supor então que nós temos a seguinte tabela ótima. Então, como primeiro exemplo, vamos alterar C2. Bom, essa tabela, preciso mostrar o problema original. Essa tabela corresponde ao problema minimizar menos 2x1 mais x2 menos x3, x1, x2, x3 menor ou igual a 6, menos x1 mais 2x2 menor ou igual a 4 e variáveis não negativas. Então, depois que esse problema for resolvido, nós vamos obter essa tabela ótima. Então, como primeiro exemplo, vamos mudar o custo de C2 de 1 para menos 3. Então, nós estamos diminuindo o custo de C2 em 4 unidades. Como C2 é não básica, nós caímos no primeiro caso. Então, caso 1, variável não básica. O que nós temos que fazer é acrescentar esse delta no custo reduzido de C2. O custo reduzido de C2 atualmente é 3. O nosso delta, a nossa variação, foi menos 4 unidades. Então, nós vamos diminuir o custo reduzido de x2 em 4 unidades. Esse custo reduzido vai passar a ser menos 1. Então, após a alteração, esse custo vai virar menos 1. E, portanto, essa variável aqui agora vai ter custo reduzido negativo e nós vamos entrar com ela na base e continuar com o método simplex até obter a nova solução ótima. O segundo exemplo, nós vamos mudar o custo de C1. Então, o custo original de x1 era menos 2 e nós vamos aumentar esse custo em 2 unidades. Para recalcular, como o x1 é uma variável básica, então todos os custos reduzidos das variáveis não básicas vão mudar. Então, nós vimos que para recalcular a primeira linha, nós temos que multiplicar a linha do x1 pelo negativo da variação e somar essa linha à primeira linha. Então, nós vamos multiplicar a linha do x1 por menos 2 e somar a primeira linha. Nós vamos obter, então, a nova primeira linha 0. Nós vamos obter, então, a nova primeira linha 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. Um detalhe importante
é que o custo reduzido das variáveis básicas continua zero. O custo reduzido de x1 e de x5 vai continuar zero. Quando eu multiplicar a linha do x1 por menos 2 e somar, se eu fizer isso considerando as entradas das variáveis básicas, esse custo aqui se tornaria menos 2 unidades. Nós não vamos mexer nele. O custo das variáveis básicas permanece zero. Nós vamos alterar apenas o custo das variáveis não básicas. Então, o custo de x1 e de x5 não vai ser alterado. Nós vamos trabalhar apenas aqui. Então, o custo de x2 vai ser 3 menos 2, que é 1. O custo de x3 vai ser 1 menos 2, que vai virar menos 1. O custo de x4 vai ser 2 menos 2, que é 0. Então, após a alteração, o custo reduzido de x2, aliás, de x3, vai se tornar negativo e nós vamos entrar com essa variável na base para poder reotimizar. O próximo tipo de alteração que nós vamos estudar são mudanças no vetor do lado direito. Quando esse vetor b for alterado para um b', o que vai acontecer é que nós vamos ter uma alteração em b-1b, que é o lado direito da nossa tabela. Para calcular esse novo lado direito, nós podemos multiplicar b-1 pelo novo vetor b'. Ou então, nós podemos notar que b-1b' é o meu b-1b antigo mais b-1 multiplicado pela variação que eu fiz no meu vetor b. Para obter a minha inversa, b-1, se na minha tabela inicial eu tinha uma matriz identidade em qualquer lugar dela, então na minha tabela atual, na região daquela matriz identidade, eu vou ter b-1. Se por acaso nessa tabela inicial essa identidade ela estava com as colunas trocadas, então vamos supor que eu tinha alguma coisa assim. Então eu tenho uma identidade nessa minha matriz inicial, só que ela está com as colunas trocadas. Então eu tenho aqui a segunda coluna dessa identidade, a primeira coluna e a terceira coluna. Então eu continuo podendo obter b-1, só que ele vai estar também com as colunas trocadas. Então aqui eu vou ter a segunda coluna de b-1, aqui eu vou ter a primeira coluna e aqui eu vou ter a terceira coluna. Então eu tenho que reorganizar isso, né? Primeira, segunda, terceira coluna, para que eu tenha o meu b-1. E aí eu posso usar isso para recalcular o meu lado direito da tabela. Após calcular o novo lado direito, ele dá o meu valor das variáveis básicas. Então, se o meu valor atualizado de b-1, b' for maior ou igual a zero, a minha solução continua viável, primal viável após a alteração, os custos reduzidos eles não foram alterados e, portanto, a solução continua ótima. Se por acaso alguma entrada do meu vetor b-1b for menor que zero, a minha solução ela não é mais ótima para o primal. Porém, como não ocorreram alterações na primeira linha da tabela, a minha solução continua dual viável. Ela não é mais primal viável, mas ela é dual viável. Então, eu posso aplicar o método dual simplex para reotimizar o meu problema. Voltando aqui no exemplo, o nosso lado direito inicial era 6,4. Se ele for alterado para 3,4, a matriz inversa, no caso desse problema, b-1, ela é dada por 1, 0, 1, 1. Então, o meu novo b-1b, ele vai ser 3, 7, que é maior ou igual a zero e, portanto, a solução continuaria ótima. O próximo caso é o caso de mudanças na matriz de restrições A. Eu vou dividir isso em 4 subcasos. O primeiro caso vai ser mudança em uma coluna não básica. Então, se nós temos a tabela ótima e nós fizermos uma mudança em uma coluna não básica, J qualquer, então o custo reduzido
daquela variável ele vai ser alterado. Então, antes ele era CJ menos CBB menos 1 AJ. Como eu estou alterando essa minha coluna AJ, o custo da minha variável, o custo reduzido da minha variável vai ser alterado. A coluna Y daquela variável também vai ser alterada, que é o meu B-1 AJ. Como ela é não básica, a alteração dessa coluna Y não vai provocar nenhuma alteração aqui do meu lado direito. Então, eu tenho que focar na alteração do custo reduzido. Se esse custo reduzido, após a alteração, continuar não negativo, a minha solução continua sendo ótima. Se o custo reduzido se tornar negativo, eu continuo aplicando o método simplex para reotimizar a solução. O caso 2 é o caso de mudança em uma linha cuja variável de folga é básica. Então, se eu estou alterando uma linha e eu tenho uma variável de folga correspondente a essa linha e essa variável de folga é básica, como ela é uma variável básica, o custo dela é zero. Então é possível mostrar que a alteração na linha dessa variável de folga não vai provocar mudanças nos custos reduzidos. E como todos os coeficientes na coluna daquela variável não básica já eram zero, é possível mostrar também que em nenhum momento eu teria adicionado múltiplos dessas linhas às outras linhas. Isso não teria acontecido, porque já era tudo zero. Então, para calcular a nova tabela após essa alteração, tudo que nós temos que fazer é substituir a linha daquela variável de folga na minha tabela ótima pela nova linha e depois fazer operações de matriz para zerar as colunas das variáveis não básicas. Após isso, o que pode acontecer é que a entrada daquela linha no meu vetor B pode se tornar negativa. Nesse caso, nós vamos ter que aplicar o método dual simplex. Mostrando aqui um exemplo, voltando aqui no nosso exemplo, se por acaso a segunda linha do meu problema ela for substituída por x1 mais 2x2 menor ou igual a 4, então nós temos aqui a variável de folga. Nós temos uma variável de folga x4 nessa linha e uma variável de folga x5 nessa linha. O nosso x5 é básico. Então, nós estamos alterando uma linha cuja variável de folga é básica. Então, o que nós temos que fazer é substituir essa linha aqui da minha tabela final pelos coeficientes da nova linha. Então, a minha nova linha do x5, eu vou tirar essa linha aqui, mas eu vou escrever embaixo aqui só para não precisar apagar. Ela ficaria, então, 0, 1, porque o novo coeficiente do x1 é 1, 2 para o x2, 0 para o x3, 0 para o x4 e 1 para o x5, que é a variável de folga, menor ou igual a 4. Depois que for feita essa substituição, nós precisamos, então, zerar os coeficientes das variáveis básicas, que no caso vai ser o coeficiente do x1. Então, nós teríamos que pegar essa primeira linha aqui, multiplicar por menos 1 e somar com essa última linha, para transformar esse 1 em 0. Depois que isso for realizado, nós vamos obter então a tabela 1, 0, 3, 2, 0, 12. A primeira linha não muda, a segunda linha também não muda, então 0, 1, 1, 1, 1, 0, 6. E a nova linha do x5 vai ser 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 2. Então, após as alterações, eu chegaria nessa tabela aqui. Como a primeira linha não se altera, eu continuo mantendo a viabilidade dual, mas após essa alteração eu perdi a viabilidade primal. Então, esse é exatamente o caso em que nós podemos aplicar o dual simplex para reotimizar o problema. O próximo caso, caso 3,
de mudanças na minha matriz A é o caso em que for realizada uma mudança em uma coluna básica. Então, nós temos uma coluna básica AJ, que foi alterada para a linha J. Nesse caso, como eu estou mudando uma coluna básica, a minha inversa B-1 ela muda. E aí, em decorrência disso, toda a tabela final vai mudar. O artifício que nós vamos usar para tratar esse caso é o seguinte. Vou supor que está aqui a nossa tabela ótima. Nós vamos adicionar uma nova coluna nessa tabela ótima, correspondente à nossa nova coluna, a linha J. Então, nós vamos calcular qual seria a coluna Y após essa alteração. Então, o meu B-1 antigo multiplicado pela nova coluna, ou seja, e se essa coluna já existisse desde o começo nessa tabela? Se essa coluna já existisse desde o começo nessa tabela, na tabela final a coluna correspondente seria isso aqui, B-1AJ. O custo reduzido dessa coluna seria CJ menos CB, B-1 a linha J, ou CJ menos CB, Y' J. Então, eu calculo o custo reduzido e o valor dessa coluna aqui. E é como se eu estivesse assumindo que existisse uma nova variável xj' nessa coluna, que já existisse desde o começo da aplicação do meu método simplex. Agora, eu preciso eliminar a minha variável xj antiga. Para isso, nós vamos colocar na linha do custo dessa variável um valor m, representando um valor muito alto. E aí nós vamos agora gerar uma tabela válida a partir disso. Então nós vamos multiplicar a linha do xj, que é básico, por menos m, para zerar esse valor artificial que nós colocamos aqui. Eu vou ter então uma tabela válida e eu posso continuar com o método simplex. Como eu coloquei esse valor de m muito alto para a minha variável xj, a tendência é ela sair da base e eu ter um problema que só vai estar considerando a minha variável xj nova, após as alterações. Se isso não acontecer, nós vamos ter aqueles casos lá do método Big M. Então pode ser, por exemplo, se a minha variável xj antiga na solução final tiver valor maior que zero, a solução é inviável após a alteração, por exemplo. Então, todas aquelas regras que nós tínhamos no método Big M. Voltando aqui no exemplo, se a coluna da nossa variável x1, que atualmente é 1 menos 1, for alterada para 1, 2, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos, então, imaginar que existe uma variável x1'. Se existisse, a coluna dela seria a matriz inversa B-1, que é 1, 0, 1, 1, multiplicada pela nova coluna do x1, que é 1, 2. Isso resulta, então, na coluna 1, 3. Então, se essa variável alterada, x1, existisse desde o começo, a coluna dela seria 1, 3 aqui. E a primeira linha seria C1 menos CBY11. Nós acabamos de calcular. O custo das minhas variáveis básicas atualmente é menos 2 e 0, multiplicado então por 1, 3. Nós vamos obter custo reduzido 0. Então, se essa variável x1' existisse desde o começo, ela teria essa coluna aqui. Agora, nós precisamos eliminar a variável x1 antiga do problema. Então, nós vamos colocar um m nessa tabela. Como x1 atualmente é a variável básica, nós temos que zerar esse m aqui para que isso aqui vire uma tabela válida para o método simplex. Então, nós temos que multiplicar a linha do x1 por menos m e somar com a primeira. Após essas alterações, nós vamos ficar com o valor 0 aqui. Os coeficientes da minha primeira linha serão os seguintes: 3 menos m, 1 menos m, 2 menos m, 0, menos m,
12 menos 6m. Portanto, nós vemos que a nova variável x1 tem custo reduzido negativo e nós prosseguimos com a aplicação do método simplex. O caso 4 é um caso em que nós vamos fazer mudança em uma linha cuja variável de folga não é básica. Então, esse caso ele é meio que análogo ao caso 2. No caso 2, como naquela linha que eu estava alterando, aquela variável básica era de folga, eu sei que nas colunas daquela variável eu tinha entradas 0. Então, isso facilitava, porque eu sabia que não havia múltiplos daquela linha adicionado às outras linhas. Nesse caso, isso não acontece. Como essa variável não é de folga, eu posso ter múltiplos dessa linha adicionados às outras linhas. Nesse caso, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos adicionar uma nova linha nessa tabela, como se fosse uma linha artificial, correspondente à linha alterada. E nós vamos colocar uma variável de folga nova nessa nova linha. Um xs aqui, como se fosse uma variável que não existia antes, com coeficiente 1 aqui, tudo 0 naquela coluna. Caso existisse essa linha no meu problema original com essa variável de folga, a tabela final do método simplex teria sido essa tabela aqui, porém com alguns múltiplos das outras linhas adicionados aqui para zerar as colunas das variáveis básicas. Então, o que eu estou fazendo é vendo o que aconteceria se eu tivesse essa linha alterada como uma linha adicional desde o início. Então, eu vou obter essa tabela final, só que essa linha não existe. Então, o que eu vou fazer é eliminar a linha correspondente, que é aquela que eu de fato alterei, e para fazer isso, nós vamos colocar o lado direito dessa linha antiga em um valor m, muito alto. E com isso, nós vamos cair no caso de alteração do lado direito. Nós vamos recalcular b-1b e vamos recalcular cb b-1b, para remover essa nossa antiga restrição. Muito possivelmente, nós vamos obter um lado direito inviável e nós vamos ter que aplicar o dual simplex. Vamos aplicar esse caso no nosso problema que nós estamos usando aqui de exemplo. Vamos supor que a linha do x1, a linha 1, seja alterada para menos 2x1, menos x2 mais x3, menor ou igual a 6. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fingir que essa linha já existisse desde o início no meu problema. Então, eu vou adicionar uma variável x6 que não existe aqui, que é como se fosse uma variável de folga para essa restrição. E aí eu vou ter aqui, ó, menos 2, menos 1, 1, 0, 0. Eu vou ter uma nova coluna para o x6 aqui. Ele é básico, então 0, 0, 0. Então, se essa linha existisse na minha tabela desde o início, mais uma coisa. Eu tenho que zerar as entradas das variáveis básicas. No caso, a entrada de x1 e a entrada do x5. A entrada do x5 já é 0. Eu tenho que, então, multiplicar essa primeira linha por 2 e somar com essa última linha. Depois que isso for feito, nós vamos obter a seguinte linha. 0, 0, menos 3, menos 1, menos 2, 0, 1, menos 6. Então, se essa linha aqui existisse desde o início, ela teria esse formato na minha tabela final. Agora eu preciso... Então, essa é a linha correspondente à alteração do x1. Eu preciso agora eliminar esse x1 do meu problema. Então, para eliminar esse x1 do meu problema, o que eu estou fazendo na realidade é substituindo esse 6 por um valor m muito alto. Então, é uma restrição com um valor direito muito alto, é como se ela não existisse. Aí eu preciso ver o que acontece com essa tabela quando eu faço isso aqui. Eu preciso recalcular o meu b-1b. O meu b-1 nessa tabela, né, então, como nesse problema, ó, eu tenho x4, x5 e x6 na minha tabela inicial, formando uma identidade. Para achar o b-1, é só olhar embaixo das colunas do x4, x5 e x6. Então, a minha matriz b-1 ela é 1, 0,
0, 1, 1, 0, menos 2, 0, 1. Quero recalcular b menos 1b, então eu vou multiplicar isso aqui pelo meu vetor b, alterado, né? Que é o meu m, 4 e 6. E aí eu vou obter m mais 4, menos 2m mais 6. Multiplicando o meu b menos 1, ou melhor, para calcular o custo dessa solução, multiplicando o meu CB por b menos 1b, o meu CB é 200, vezes o meu b menos 1b que eu acabei de calcular, nós obtemos o custo 2n. Detalhe aqui, isso daqui é o meu menos CBB menos 1B. Eu coloquei o meu CB já negativo para calcular exatamente o que vai dar aqui. Essa solução atual vale 2n. Então, após colocar o novo formato da linha do x1 e tentar eliminar essa primeira linha, nós obtemos essa tabela, que é uma tabela primal inviável, dual viável, porém primal inviável. Então, agora, para continuar reotimizando o problema, nós aplicamos o método dual simplex. O próximo caso que nós vamos analisar é o caso de adição de uma nova variável no problema. Então, vamos supor que eu estou adicionando uma nova variável xn mais 1, com custo cn mais 1 e coluna an mais 1. Então, o que eu preciso fazer é calcular como seria a coluna dessa variável na minha tabela ótima atual. Então, o custo reduzido dessa variável seria dado por cn mais 1 menos cbb menos 1 multiplicado por an mais 1. Então, eu calculo o custo reduzido dessa variável e calculo a coluna dele, né, que seria b menos 1 multiplicado por an mais 1. Se esse custo reduzido for não negativo, a solução continua ótima. Se ele for negativo, nós fazemos iterações do método simplex. E o último caso é o caso de adição de uma nova restrição. Então, eu estou adicionando uma nova restrição a m mais 1 vezes x menor ou igual a um bm mais 1. Se essa restrição for satisfeita pela minha solução ótima atual, então a minha solução continua ótima. Se ela não for satisfeita, aí nós precisamos fazer mais coisas. Nós vamos fazer o seguinte, se eu tenho aqui a minha tabela atual, eu vou adicionar a minha nova restrição na tabela, então os coeficientes da linha da nova restrição na tabela. Eu vou colocar uma variável de folga nova nessa linha para transformar ela numa igualdade. Então, aqui um xn mais 1, ó, bm mais 1. A coluna desse xn mais 1 é toda 0 e ele tem uma entrada 1 na célula da linha n mais 1 e da coluna n mais 1. E aqui nós temos as entradas da restrição que eu estou adicionando. Para colocar essa tabela numa forma válida, eu preciso agora zerar os coeficientes das colunas básicas. Então, eu vou adicionar alguns múltiplos aqui, só para zerar os coeficientes das colunas básicas. O meu xn mais 1 ele vai ser uma das variáveis básicas também. Após obter essa tabela válida, eu vou verificar o valor desse meu bm mais 1. Se esse valor for maior ou igual a 0, significa que nós temos uma solução primal viável. E aí a solução é ótima. Se ele for menor que 0, nós temos que aplicar o dual simplex. Então, com isso, nós finalizamos os casos de alterações no nosso problema. E nós vimos também a importância que o método dual simplex tem quando nós estamos trabalhando com reotimização de problemas de programação linear. Com isso, nós encerramos também a parte de programação linear desse nosso curso.